Julgamento de uma alma segundo visão de Santa Brígida. Nosso Senhor permitiu que Santa Brígida tivesse uma visão de um julgamento no tribunal de Deus. Com esse objetivo, ordenou que escrevesse todos os diálogos e pudesse descrever todos os acontecimentos no livro das Revelações, o qual foi editado por ordem dele, para conhecimento e benefício da humanidade. Visão do julgamento de uma alma que o demônio fazia gravíssimas acusações. A Virgem Maria defende, sabendo ter aquela alma alcançado o amor de Deus, no último instante de sua vida, e a salva. Mas a alma terá que pagar todos os seus pecados pela justiça divina no purgatório. Nesta visão, Santa Brígida viu que se apresentou um demônio no tribunal de Deus que tomava conta da alma de um defunto que tremia com muito medo. O demônio disse ao juiz divino: Aqui está a presa. Teu anjo da guarda e eu estávamos a seguir esta alma desde o seu nascimento até sua morte. Ele para a defender e eu para lhe fazer dano. E ambos a observávamos como caçadores. Mas no final ele caiu em minhas mãos. Como ainda nada foi decidido neste julgamento, eu não tenho a garantia de possuir esta alma. Por outro lado, a quero com tanto empenho como um animal que se acha esfomeado pela abstinência e que de tanta fome comeria até seus próprios membros. E assim, considerando que é um justo juiz, no tocante a ela, aguarda a justa sentença. Respondeu o juiz divino: Por que esta alma está em suas mãos? E por que te aproximastes mais dela do que meu anjo? Respondeu o demônio: Porque seus pecados foram muito mais do que suas boas obras. Disse o juiz: Mostra quais foram os pecados. Argumentou o demônio: Tem um livro com uma relação completa de seus pecados. Perguntou o juiz: Que nome tem esse livro? Rebateu o demônio: Seu nome é Falta de Obediência. E neste livro há 7 divisões, como se fossem 7 livros. E cada uma das divisões tem 3 colunas, e cada coluna tem mais de 1000 palavras. Falou o juiz: Diga-me o nome destes livros, porque, embora eu saiba o nome deles e o conteúdo, quero que fales para que as pessoas conheçam a tua malícia e a minha bondade. Respondeu o demônio: O nome do primeiro livro é Soberba, e nele há 3 colunas. O segundo livro se refere à sua cobiça. O terceiro é a sobre inveja. O quarto livro é sobre sua avareza. O quinto se refere à sua preguiça em todos os seus aspectos. O sexto livro é a cólera, que o fazia se irritar com muita facilidade. O sétimo livro era sua sexualidade. O juízo divino permaneceu em silêncio enquanto se aproximava a Mãe de Deus, que estava mais distante. Ela disse: Quero disputar com esse demônio sobre a justiça. Jesus falou: Amadíssima Mãe, se não se nega a justiça ao demônio, como poderia negá-la a ti, que é a minha mãe e a Senhora dos Anjos? Tu podes tudo e tudo sabe em mim, mas não obstante, fala para que os outros saibam o amor que eu tenho por ti. Em seguida, a Virgem Maria disse ao demônio: Te mando, diabo, que me respondas as 3 coisas, e mesmo que não queiras responder e seja o meu pedido imposto à força, estás obrigado, por justiça, porque sou a tua senhora. Diga-me por acaso, tu conheces todos os pensamentos do homem? Respondeu o demônio: Não, fico conhecendo somente aqueles que eu posso julgar pelos comportamentos exteriores das pessoas e pela vontade de praticá-las, assim como os pensamentos que eu mesmo lhe sugiro em seu coração. No entanto, pela habilidade de minha própria natureza, tenho tanta astúcia que pela vontade das pessoas posso entender o estado da sua mente. Mas os seus bons pensamentos não podem ser conhecidos por mim. Nossa Senhora lhe disse: Diga-me, diabo, ainda que seja contra a sua vontade, quem é que pode apagar a escrita em teu livro? Respondeu o demônio:
Nada pode ser apagado no livro, a não ser o amor de Deus. A pessoa que tiver Deus em seu coração, mesmo sendo um grande pecador, automaticamente se apague meu livro muita coisa que estava escrito a respeito dele. A Virgem pergunta pela terceira vez: Diga-me, diabo, há, porventura, algum pecador tão imundo e tão afastado de meu filho, que não possa alcançar o perdão enquanto vive? Satanás respondeu: Ninguém é tão pecador que, se quiser, não possa alcançar a graça de Deus enquanto vive. Sempre que alguém, por grande pecador que seja, se converte e muda de vida e a disposição ruim em boa, revela que tem o amor de Deus e que quer permanecer nele. Isto acontecendo, todos os demônios não são bastantes para arrancá-lo do bem e levá-lo para o mau caminho novamente. Então a Mãe da Misericórdia disse a todos os presentes: Esta alma retornou a mim no final de sua vida e ela me disse: Vós sois a Mãe da Misericórdia e o auxílio dos infelizes. Eu sou indigno de suplicar ao vosso Filho, porque meus pecados são graves e muitíssimos, e de modo audacioso provoquei a ira dele, porque amei mais os meus prazeres e o mundo, que a Deus, meu Criador. Por isso eu rogo, tenha misericórdia de mim, vós, que não a negais a ninguém que lhe peça, e portanto, me volto a vós e prometo que, se viver, quero me corrigir e retornar por minha vontade ao vosso Filho e não amar nenhuma outra coisa senão a Ele. Mas, sobretudo, me arrependo. Sinto não ter feito nada para honrar o vosso Filho, meu Criador. Assim, rogo, piedosíssima Senhora, tenha misericórdia de mim, porque a ninguém, senão a vós, tenho para recorrer. Nossa Senhora fala: Com tais palavras e com este propósito, esta alma veio a mim no final de sua vida. Eu pergunto, não devia ouvi-la? Quem, se de todo o coração e com firme propósito de se corrigir na sua existência, fazendo uma súplica desta a outro, não merece ser ouvido? E quanto mais eu, que sou a Mãe da Misericórdia, não deve ouvir a todos que invocam o meu auxílio? O demônio responde: Não sei nada a respeito desse propósito, mas, se é, segundo dizes, provam com razões concretas. Disse a Virgem: Tu és indigno que eu te responda. No entanto, por que isto se faz para proveito de outros? Vou te responder. Tu, miserável, falaste que nada daquilo que está escrito em teu livro pode ser apagado, senão pelo amor de Deus. Meu filho, faça que o diabo abra esse livro e leia, e veja se tudo está ali escrito por completo ou se tem algo apagado. Então o juiz disse ao demônio: Onde está teu livro? Respondeu o demônio: Em meu ventre. O juiz fala: Qual é o teu ventre? Responde o diabo: Minha memória, porque no ventre está toda a imundícia e fedor. Assim em minha memória está toda a perversidade e malícia, que como péssimo fedor cheira em tua presença. Pois quando por meu orgulho me afastar de ti e da tua luz, achei em mim toda a malícia, e se obscureceu a minha memória com respeito às coisas boas de Deus. E ficou nesta memória escrita toda a maldade dos pecados. Então o juiz lhe disse: Te ordeno que vejas com cuidado e procure em teu livro o que está escrito, e se algo foi apagado sobre os pecados desta alma, e diga publicamente. Responde o demônio: Olhou o meu livro e vejo agora as coisas escritas de modo diferente do que eu pensava antes. Vejo que foram apagados aqueles 7 livros do livro da falta de obediência que eu tinha nomeado anteriormente. E nada resta deles no meu livro, senão atrevimentos e libertinagem. Em seguida o juiz disse ao anjo da guarda que estava presente: Onde estão as boas obras desta alma? Respondeu o anjo: Senhor, todas as coisas estão na vossa predeterminação e conhecimento, tanto as presentes como as passadas e futuras. Tudo nós conhecemos e vemos em vós, e vós em nós. Nem necessitamos de enumerá-los, porque todos eles vós conheceis. Mas, porque quereis mostrar o vosso amor,
O Senhor manifesta a vossa vontade a quem vos agrada. Desde que no princípio uniu esta alma ao corpo, eu estive sempre com ela, e tenho também um livro escrito de suas boas obras. E se quiseres ver este livro, ele está em vosso poder. Disse o juiz: não convém julgar, senão depois de ouvir e entender o bem e o mal, a fim de que tudo seja examinado cuidadosamente, a fim de que a sentença proferida represente o equilíbrio da verdade e da justiça, seja para a vida ou para a morte. Falou o anjo: Meu livro é chamado Obediência. Com ele vos obedeceu, e nele há 7 colunas. A primeira é o batismo. A segunda é a abstinência e jejum, ao qual se mortifica as obras ilícitas, os pecados, o prazer da carne e nas tentações. A terceira coluna é o bom propósito, que com respeito a vós ele teve. A quarta são os bons feitos em esmolas e outras obras de misericórdia. A quinta é a esperança que em vós ele tinha. A sexta é a fé que teve como cristão. E a 7ª coluna está o seu amor em Deus. Ouvindo isto, o juiz disse ao anjo bom: onde está teu livro? Ele respondeu: em vossa visão e amor, meu Senhor. Então, em tom de repreensão, a virgem disse ao diabo: como guardaste o teu livro? E como se apagou o que nele estava escrito? Respondeu o demônio: ai, por que me enganaste? Em seguida disse o juiz à sua querida mãe: neste caso, a sentença te foi favorável, e com justiça ganhaste essa alma. O demônio, todo nervoso e agitado, disse: perdi e fui vencido. Mas diga-me, juiz, até quando posso ter esta alma por seus excessos e atrevimentos? Respondeu o juiz: eu já te direi. Os livros estão abertos e lidos. Mas diga, diabo, ainda que eu sei de tudo, me diga se a justiça sobre esta alma deve permiti-la entrar ou não no céu. Permito-te que agora vejas e saibas a verdade da justiça. O demônio responde: é a justiça em si que, se uma pessoa morresse em pecado mortal, não sofreria as penas do inferno. E quem tem o amor de Deus e direito pode entrar no céu, depois de se purificar dos seus pecados no purgatório. E disse o juiz: já que te abri ao entendimento e te permiti ver a luz da verdade e da justiça, me diga, para que ouça quem eu quero, Santa Brígida, qual deve ser a sentença desta alma? Responde o demônio: que se purifique de tal modo que nela não fique uma única mancha, porque ainda que por justiça ela foi favorecida, em todo caso ela está ainda imunda e não pode chegar a ti, senão após se purificar. E como tu, ó juiz, me perguntaste, agora também eu lhe pergunto, como deve se purificar até quando tem de estar em minhas mãos? Respondeu o juiz divino: te ordeno, diabo, que não entre nela, nem a absorvas em ti. Mas deves purificá-la até que esteja limpa e sem mancha, pois segundo a sua culpa, padecerá a sua pena. Veja como foi a sentença dessa alma. De 3 modos aquela alma pecou na visão, de 3 modos no ouvido e de outros 3 modos pecou no tato. Portanto, a alma deve ser castigada de 3 modos. Na visão, primeiro, deve ver e entender todos os seus pecados e abominações. Segundo, deve ver toda a tua malícia. Terceiro, deve ver todas as suas misérias e as terríveis penas das outras almas. Igualmente será afligida de 3 modos no ouvido. Primeiro, ouvirá um horrível grito, porque quis ouvir o seu próprio louvor e os encantos do mundo. Segundo, deve ouvir os horríveis clamores e zombarias dos demônios. Terceiro, ouvirá humilhações e as intoleráveis misérias, porque ouviu mais e com mais prazer os amores e os favores do mundo do que de Deus.
e serviu com mais empenho ao mundo do que a seu Deus. De 3 modos também se afligirá no tato. Primeiro, arderá num fogo quentíssimo interiormente e exteriormente, de maneira que na alma não fique a menor mancha que não seja purificada pelo fogo. Segundo, padecerá um imenso frio, porque ardia em sua cobiça e era frio no seu amor a Deus. Terceiro, estará nas mãos dos demônios para que não tenha nem o menor pensamento, nem a mais leve palavra que não seja purificada, até que fique como o ouro fundido, conforme a vontade de seu dono. Então perguntou o demônio: Até quando estará esta alma nesta pena? Respondeu o juiz: já que sua vontade foi viver no mundo, e era tão grande o seu desejo, que por sua própria vontade teria permanecido, vivendo no corpo até o final dos tempos, esta pena vai durar até o fim do mundo. Então disse a piedosíssima Virgem Maria: Bendito seja, meu filho, por tua justiça, que é plena de misericórdia. Respondeu o filho: nada te posso negar, porque és a mãe da misericórdia, e a todos proporciona e procura dar consolo e misericórdia.